Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E nesse vídeo, aproveitando o gancho, do vídeo de ontem que eu postei a respeito dos vampiros e os bancos de sangue, como eu sei que vocês adoram essa temática aqui do canal, eu resolvi trazer um tema que já era para eu ter feito um vídeo aqui específico há muito tempo no canal, tá? Que é o Vampiro de Fortaleza, exatamente. Essa matéria aí que foi ao ar na TV Diário, na TV muito conhecida em Fortaleza, no programa do saudoso Enio Carlos, aí, que era um quadro, da Lenochá, Caçador de Mistérios, que teve aí a sorte ou o azar, dependendo do ponto de vista, de entrevistar um vampiro real. Então, se você é novo no canal, não conhecer essa história, já te convido a se inscrever aqui, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com as pessoas que gostam desse tema, voltado ao terror e ao sobrenatural. E também ajuda aí o narrador a bater os 5.000 inscritos, bicho. Estamos quase chegando, tá? Quem sabe até o Natal a gente não consegue. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, essa matéria, esse caso do vampiro de Fortaleza, ele não é um caso recente, tá? Antes que o pessoal me pergunte, foi quando? É muito velho. Ai, faz muitos anos. Porra, faz tempo, tá? Esse caso aconteceu em 2017, meados de 2017 para 2018, mais ou menos, já faz uns 10 anos, mais ou menos. A matéria original ela foi transmitida no programa do Enio Carlos em 2000, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 2016, tá? Então já tem mais de 10 anos que aconteceu essa história. E o que foi que aconteceu, para você se contextualizar? A Lenochá, que é essa repórter que eu falei, ela tinha um quadro, na verdade ela ainda tem no seu canal do YouTube, Lenochá, tá aqui, você pode até se inscrever, ela faz matérias paranormais, é bem legal. Só que ela tinha um quadro no programa, do Enio Carlos, Às vezes passava no João Inácio Show, João Inácio Júnior, mas que eu me lembro, passava no programa do falecido Enio Carlos, esse apresentador aí da TV Diário, que era até legal esse programa, então eu assistia bastante. Então assim, ela tinha esse quadro e toda semana ela ia atrás de alguma coisa, ia num terreno de Umbanda, investigar assombrações em cemitérios, conversar com pessoas do meio ocultista, sejam espiritualistas, tarólogos, parapsicólogos, enfim, o pessoal do esoterismo mesmo. Então era muito bacana. Esse quadro aí era Mistérios de Fortaleza, Lenochá, Caçadora de Mistérios, era o nome do quadro, tá? E nesse dia fatídico aí ela estava fazendo a reportagem lá na Parangaba, bem no polo de lazer lá da Parangaba. Quem mora em Fortaleza com certeza sabe onde é. E do nada apareceu esse camarada aí dizendo que queria conversar com ela, tinha uma história para contar. Ela estava gravando ali, finalizando a gravação de uma outra matéria. Aí ela conversou com o cara e o cara disse que tinha revelações aí que iam chocar, iam causar um grande rebuliço em Fortaleza. Aí foi quando ele começou a falar, ele autorizou ligar as câmeras e ela começou a entrevistá-lo de fato. Ele começou a contar a sua própria história, falando dos vampiros, que ele em si era um vampiro e queria revelar isso para o mundo. O nome desse camarada é Darpin, tá? Darpin no caso, e ele de fato era um vampiro. Depois eu fui atrás dessa história de saber sobre ele, e realmente o que ele estava falando era verdade. No vídeo, quem vai assistir esse vídeo hoje vai achar que é palhaçada, porque assim, quando se trata do sobrenatural, principalmente de vampiros, as pessoas têm uma ideia pré-concebida dessas criaturas fisicamente, tá? No vídeo de ontem eu até falei, O pessoal imagina quando fala-se de vampiros, que vão encontrar o Lestat, que vão encontrar a Celine, que vão encontrar, sei lá, meu irmão, o Drácula, que vão encontrar qualquer um que relembre o estereótipo do ator, não da criatura, mas do ator, tá? E essa não é a realidade, nem de longe, tá? Pelo contrário, quem já conheceu vampiros pessoalmente, que eu posso dizer que eu já conheci, e teve convivência com essas criaturas, sabe que a coisa é diferente. Eles não são assim. Óbvio que, a gente colocando aqui o pé na realidade, eles têm sim habilidades sobrenaturais, físicas, tá? E espirituais também, porque são criaturas sobrenaturais, mas nem por isso eles têm que parecer o Brad Pitt, tá? Então isso aí já tem que deixar claro. Nessa entrevista tem mais ou menos uns 20 minutos, tem duas partes, tá? Acho que juntando tudo dá quase 40 minutos, mas passa rápido. Ele fala sobre a telomerase, que é a fonte da juventude dos vampiros, que é encontrada no sangue humano. Então, quando o vampiro se alimenta, quando ele absorve isso daí, ele se mantém não só a nutrição, mas também a sua juventude eterna.
E também, como ele não adoece, isso também mantém o seu corpo preservado, tá? Outra coisa que ele menciona é a respeito das criaturas, são centenas. Ele fala que em Fortaleza, né, não só em Fortaleza, como no Brasil como um todo, são centenas, milhares de vampiros. Isso é verdade também. Inclusive, eu nem sabia, tá? Que Fortaleza, né, regiões adjacentes eram tão ricas, tão cheias de criaturas sobrenaturais como é hoje em dia, tá? Muita gente me pergunta sobre localização, assim, você nunca pode passar localização, mas para você ter uma noção, a América Latina como um todo é dominada já, tá? Eles estão se expandindo pelo Brasil, não só em Fortaleza, mas em outros estados. Inclusive, há suspeitas de que eles estejam querendo montar sedes na Bahia, sedes ali em Minas Gerais, estejam querendo criar células também ali no Mato Grosso. Então, isso existe essa conversa e já existem indícios que isso possa já ter acontecido, mas é sempre bom frisar que essas criaturas são nômades, então eles podem mudar de local o tempo todo. Inclusive, esse vampiro, Darpin, ele morava em Forquilha, né, lá na região de próximo de Fortaleza. Depois que essa matéria foi ao ar, ele foi depois no programa da Jaqueline, né, que era Forrobodó, se eu não me engano, em 2019. Apareceu lá com o Rob Negro, fazendo a transformação, mesma coisa. E tanto que teve uma junta médica que os caras levaram, tinha um pastor lá falando, que iam investigar se ele realmente era um ser sobrenatural. De princípio ele tinha topado, só que como ele percebeu a cagada que ele fez, ele voltou atrás, ele teve que sair, né? Aí depois eu acho que a apresentadora começou a tirar a onda, chamar de mentiroso, enfim. E você não encontra mais esse programa no ar, tá? Eles tiraram do ar, não sei se, né, forças maiores mandaram tirar ou se, enfim, a produção resolveu não deixar no ar. Mas a entrevista com a Lenochá tá lá até hoje, tá? Inclusive ela foi no programa do Danilo Gentili, acho que em 2024, né? Tá com uns 2 anos aí. Falou sobre esse caso e ela bate na tecla até hoje que foi um dos casos mais assustadores que ela já teve, né? Que ela já conversou. Porque o camarada fez na frente dela, cara. Fez na frente da câmera. Isso eu nunca tinha visto. Eu já vi. Se você procurar aqui no YouTube, né? Você vai achar uma cacetada de vídeo fake. Os camaradas claramente fazendo um número ali, né, com presas falsas, ou fazendo alguma palhaçada, mas no caso dele não só ele se apresentou de uma forma bem séria, bem ok, tá, falando coisas que realmente batem com a realidade, quem é do meio sabe disso. Ele também fez uma transformação, eu coloco aspas aqui, porque o vampiro, deixa eu tentar explicar de uma forma mais interessante, porque eu tô me preservando aqui com o vento, porque eu não estou em casa. Então, onde eu estou aqui, às vezes entra um vento e as gazelas saltitantes ficam reclamando. Ai, tá muito vento, está fazendo vento, eu não estou conseguindo ouvir o vídeo. Ai, meu Deus, tá muito vento. Então, para que essas gazelas saltitantes não reclamem, eu estou aqui fazendo uma gambiarra para proteger o áudio, tá? Mas vamos lá. Questão dos vampiros, transformação. Como é que é essa transformação em si, narrador? O vampiro é um ser sobrenatural e ele usa de energias, né, de concentração para poder virar uma criatura, aparentemente, né? Presas, né, que se alongam. Vampiros não têm dente de cachorro, tá? Isso é uma coisa que o pessoal inventa. Eles têm dentes naturalmente mais afiados e mais alongados que quando eles vão realmente se alimentar, eles se expandem mais. Por isso que dá aquela impressão de presa de hiena, presa de leão. Mas naturalmente no dia a dia não é daquele jeito. Os olhos, dependendo da linhagem, dependendo da idade do vampiro, podem variar. Podem ser um pouco mais escuros, como é o caso do Darpin, né? No vídeo dá para perceber. Mais avermelhado se for da linhagem de Vlad. Então tudo vai depender muito do tempo, né? Do clã, da linhagem que esse vampiro pertence e da sua idade, tá? Então assim, vai depender bastante, mas a transformação acontece, tá bom? Isso é fato. Tanto que eles, né, o Darpin fala nessa entrevista que ele não costuma fazer isso durante o dia. Por que ele não faz? Porque se o vampiro fizesse durante o dia, ele pode ficar mais agressivo, tá? Não que ele não possa, mas eles ficam agressivos, porque o horário de caça, né, o horário onde as energias estão mais fluindo melhor para eles se alimentarem é durante a noite, não durante o dia. Mesma coisa lobisomem. Se lobisomem pode aparecer durante o dia? Pode, mas eles são animais noturnos, então eles não vão ficar andando por aí no sol no pico do meio-dia, tá? Então só para deixar claro isso.
Essa entrevista também revela que vampiros andam de forma normal, o cara tava de calça jeans, né, gola polo, boné. Eu vi nos comentários muita gente falando besteira, o cara ali parece o Zé, não sei o que. Cara, vampiro, eu já falei, nenhum ser sobrenatural parou no tempo. Estamos em 2026, quase 2027, já batendo na porta. Ninguém sai andando por aí com roupas do século XIX, cara. Ninguém. Todo mundo hoje usa rede social, todo mundo hoje se atualizou. Se você fosse transformado hoje, 2026, tá? Você foi transformado aí na sua cidade. Daqui 30 anos, daqui 70 anos, você ia continuar usando o mesmo telefone, usando o mesmo tênis, com os mesmos eletrodomésticos na sua casa, e não ia mudar nada, ia continuar a mesma coisa? Eu acho difícil. Muito difícil. Mas tem gente que é saudosista, gosta de preservar uma coisa ou outra, mas mudanças acontecem, cara, naturalmente. E com o ser sobrenatural não é diferente. Não é porque você não envelhece, ou sei lá, você tem uma longevidade muito grande, que você vai se manter igual por 400 anos, tá? Então é um mito que as pessoas têm sobre isso. Por isso que muita gente descredibilizou a entrevista do Darwin, tá? Inclusive eu falei, recentemente conversei com o irmão da noite aí, e até mandei esse link dessa entrevista para ele ver, não tinha visto ainda. E ele me falou, cara, esse cara deve ter morrido, né? Porque ele falou muita coisa que ele não podia. Realmente, o Darwin, até onde eu sei, depois que ele fez essas apresentações aí, a última vez que ele apareceu publicamente foi em 2019, né? Nesse programa da Jaqueline aí. E depois ele sumiu. Depois chegou a informação que ele tinha sido morto, tá? Ele tinha sido expulso onde ele morava, de Forquilha. Ele não está mais lá. E depois ele foi morto. Ameaçaram antes, né, a família dele, e ele acabou sendo, né, executado aí por quebra de regras, né? Ele violou as regras, uma das regras fundamentais dos vampiros de não se revelar para o mundo, né? Porque colocou a espécie toda em risco aí, tá? Vai que alguém acredita de fato, os caras começam a bater nessa tecla aí. O que não deve ter chovido de caçador de vampiro na cidade nessa época não é brincadeira, tá? Inclusive, até mataram o líder da igreja, a primeira igreja luciferiana em Fortaleza. O cara foi executado, tá com uns 2 dias aí, tá? Eu vi essa notícia, eu ia até fazer um vídeo específico sobre esse caso, né? Mas já tô comentando aqui que aconteceu isso. Então, assim, realmente existem coisas sombrias em Fortaleza, tá? É que pouca gente tem coragem de realmente se aprofundar. Mas enfim, tô deixando aqui o link na descrição desse vídeo aqui, os links, né, dessa entrevista completa com a da Lenochá com esse vampiro, e o trecho que ela fala sobre isso no The Noite, tá? Se você ficou curioso, dá uma conferida aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Vou ficando por aqui. Bom domingo para todos e até breve, meus pequenos.